Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 11 do segundo livro de Crônicas, mas, como de costume e praxe, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Lembrando que quando você curte, comenta e compartilha, logo no início do vídeo o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você, está sendo relevante para você, e assim ele encaminha, ele sugere para muitas outras pessoas. Então, vamos lá, gente. Sua evolução diária tem sido bênção para sua vida, para sua casa, para sua família. Curte, comenta e compartilha em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente, estudar? 2 Crônicas, capítulo 11, tem 23 versículos e vai continuar narrando a história de Roboão. O que nós vamos aprender nesses próximos dias aqui? Começamos a aprender ontem. Roboão, na verdade, foi o sucessor de Salomão, filho de Salomão. E nós já vimos no capítulo anterior que ele já não começa bem, né? Ao invés de ele ouvir um conselho de sabedoria dos anciãos, ele vai ouvir o conselho dos próprios amigos, que não foi um conselho de sabedoria, e com isso ele já racha o reino. O reino estava unificado. Salomão, ele reina debaixo de um tempo de paz e muita prosperidade. Aí vem Roboão e porque não fez a coisa certa, porque não ouviu o conselho certo, ele rachou, ele trouxe uma tragédia para o meio do povo de Deus. E agora nós estamos num novo tempo, agora nós estamos vendo um reino dividido. De um lado, o reino do sul, Benjamim e Judá. Do outro lado, o Reino do Norte, todas as outras 10 tribos, das 12, né? E a gente vê de um lado o rei Roboão, sucessor, filho de Salomão, neto do rei Davi, o maior rei de todos os tempos que Israel já teve. E do outro lado, a gente vê um líder político chamado Jeroboão, que leva o povo à idolatria, que faz uma bagunça no meio do povo de Deus, tá bom? Então o capítulo começa assim. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperar o reino para Roboão. Então, deixa eu te explicar isso aqui para facilitar, né? Primeira coisa que aconteceu, ele é proclamado a rei no lugar de Salomão, só que apenas 2 tribos vão reconhecer ele como rei e as outras tribos não. Agora o rei lá é Jeroboão. Então ele entende que era hora de reconquistar e ele vai marchar, ele reúne ali, convoca 180 mil homens de guerra para ir, né, contra as 10 tribos, ou seja, começar uma guerra entre os irmãos para ele reconquistar aquilo que ele perdeu. Entretanto, veio esta palavra do Senhor a Semaias, homem de Deus, um profeta: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todos os israelitas de Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. O que nós vamos aprender aqui é os altos e baixos da vida de Roboão. Então a gente vê, capítulo anterior, ele sendo um homem ali orgulhoso, insensato, não ouviu um conselho de sabedoria e trouxe uma desgraça sobre Israel. Aqui a gente já vai ver uma nova face, né, desse rei chamado Roboão, filho de Salomão, que obediência ao Senhor. Ele foi obediente ao Senhor e eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Roboão morou em Jerusalém, reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudo grande e lança em todas as cidades, tornando muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob seu domínio. Os sacerdotes, os levitas e todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas pastagens, os seus bens, e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os havia rejeitados como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para altares idólatras e para ídolos que haviam feito de forma de bodes e de bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar ao Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. E eles fortaleceram o reino de Judá. Durante 3 anos, apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo, tá bom? Então, durante 3 anos, Roboão fez o que era reto aos olhos do Senhor. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote, a neta de Davi,
A mãe de Malate era Abiail, filha de Eliabe, neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois ele casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo ele teve 18 esposas e 70 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, o chefe entre os seus irmãos, com o intuito de fazê-lo rei. Ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas. Garantiu-lhe fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Então a gente vê aqui agora, presta atenção porque os detalhes são muito importantes para o entendimento do texto. Então no capítulo anterior a gente vê aqui um Roboão orgulhoso, não ouvindo um conselho de sabedoria dos mais antigos, trouxe uma desgraça para o meio do povo, que foi a divisão do reinado. Aí no capítulo seguinte, nesse capítulo em questão, aqui ele já é obediente, ele não vai para a guerra, ele começa preparando ali todo um contingente de guerra, mas ele não vai para a guerra, obedece o que o Senhor pede durante 3 anos, ele faz, anda nos caminhos do Senhor e vive debaixo de uma grande prosperidade. Ou seja, após a divisão do reinado, Roboão, agora o filho de Salomão, ele vai reunir esse exército de 180 mil soldados para guerrear contra as tribos consideradas rebeldes, lideradas pelo rebelde Jeroboão. No entanto, o profeta Semaías vai receber uma palavra de Deus ordenando que Roboão não lute contra os seus próprios irmãos, porque a divisão foi permitida pelo próprio Deus. Ele obedece e retorna para Jerusalém. Aí, Roboão, ele vai e fortalece. Agora ele vai trabalhar com o que ele tem em mãos. Ele fortalece Judá, fortalece Benjamim, construindo fortalezas e armazéns para proteger o seu reinado. Além disso, os sacerdotes e levitas que estavam espalhados por Israel vão migrar para Judá. Por quê? Porque Jeroboão instituiu uma adoração idólatra e afastou o povo do verdadeiro culto ao Senhor. Então ele ganha o apoio dos levitas. Por 3 anos, Roboão ele anda nos caminhos de Davi, nos caminhos de Salomão, sendo fiel a Deus. Ele também multiplica toda a sua descendência, tendo várias esposas e vários filhos. E ele vai fortalecer a sua posição ao distribuir os seus filhos em diferentes cidades fortificadas, garantindo a sua influência em todo o reino. Esse capítulo vai destacar a importância da obediência, a direção de Deus e a necessidade de fortalecer o que Deus tinha confiado na mão de Roboão, né? E também alerta sobre o perigo da idolatria que afasta o reino do norte de Deus. Ou seja, agora o povo do reino do norte estava bem distante de Deus, mas aqui nós estamos estudando acerca literalmente do reinado do sul, tá bom? Aplicação prática, gente, o que esse texto tem para falar com a gente? A história do rei Roboão vai nos ensinar 2 lições valiosíssimas que nós podemos aplicar na nossa caminhada espiritual e na forma como a gente lida com os desafios da nossa vida no dia a dia. Primeiro, a obediência à voz de Deus pode nos livrar de tragédias desnecessárias. É isso mesmo, quando nós somos obedientes à voz do Senhor, isso vai nos tirar de confusão, de briga, de tragédias desnecessárias. Tem briga que não é nem para você estar entrando, mas de maneira desnecessária está entrando. Por quê? Porque não é obediente à voz do Senhor. E a segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que nós precisamos aprender a fortalecer o que Deus nos deu, ao invés da gente ficar desperdiçando energia e tempo tentando recuperar aquilo que já ficou para trás. Então tem muita gente que não consegue se libertar do passado para viver o novo, né? Ele já tinha perdido e Deus está dizendo assim, ó, esquece isso. Não quero mais que você se preocupe com isso. Agora, trabalha para fortalecer aquilo que está na tua mão, meu filho. Você tem Judá, você tem Benjamim, pega essas 2 tribos e trabalha e fortalece. Então, após a divisão do reinado, Roboão, ele queria agir de maneira impulsiva e travar uma guerra contra as 10 tribos que haviam se separado para seguir lá o líder Jeroboão. Só que, no entanto, Deus vai enviar uma mensagem por meio do profeta Semaías muito clara, que diz assim: não suba nem peleja contra os vossos irmãos, cada um volte para sua casa, porque é assim que tem que ser, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 4. Essa ordem exigia humildade e discernimento. Roboão, ele poderia ter ignorado, mais uma vez, ele já tinha ignorado no capítulo anterior o conselho de sabedoria dos anciões. Agora ele poderia ter ignorado o conselho de Deus, a instrução de Deus, e ter insistido no conflito, mas a obediência dele evitou uma grande tragédia. Isso vai nos ensinar que nem toda batalha que a gente enxerga como necessária deve ser travada. É isso mesmo, tem muita batalha que você está entrando porque você não está ouvindo a voz de Deus, está gastando força,
força e tempo desnecessário em algumas batalhas, porque está entrando pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio orgulho. E muitas vezes nós queremos lutar literalmente por medo, ou por desejo de controle, ou por orgulho, sem perceber que Deus tem outros planos para nós. A verdadeira sabedoria está em ouvir a voz de Deus e confiar que Ele tem um propósito maior para as nossas vidas. Quantas vezes, gente, nós gastamos as nossas forças em disputas que Deus nunca nos chamou para a gente mesmo enfrentar? Tem gente querendo disputar coisas que Deus não tá nesse negócio. Deus tá falando, sai disso, meu filho. Mas você tá disputando ali, sabe? Às vezes eu vejo famílias brigando por herança. É uma briga, sabe? Por centavos, assim, por coisas tão pequenas. Ao invés de buscar em Deus, sabe? Ali para resolver o problema, viver um tempo de paz e prosperidade, fica brigando por coisinhas tão pífias. Discussões sem sentidos, tentativas de provar algo para alguém, ou insistir nos caminhos que Deus já fechou. Tem porta que Deus fecha, mas a pessoa luta para abrir. Deus queima a ponte com o passado, mas a pessoa quer voltar no passado. Um relacionamento que não foi de Deus, não era para insistir naquilo. Deus está deixando de maneira clara, para de insistir no passado, mas tem muita gente que vive insistindo no passado. A obediência à direção de Deus vai nos livrar de desgastes desnecessários e nos conduz à paz. Ao invés de lutar contra Jeroboão, Roboão, o que ele fez? Ele tomou uma decisão estratégica. Ele fortaleceu o que estava sobre o restante do seu domínio, ou seja, o que restava sobre o seu domínio, ele vai fortalecer. Ele constrói cidades fortificadas, ele prepara um exército forte, ele organiza o seu reinado. Isso vai nos ensinar um princípio poderoso. Quando algo se perde, nós devemos investir no que nos resta, ao invés de lamentar pelo que já passou. Muitas pessoas vivem paralisadas pelo que perderam lá atrás. Oportunidades, relacionamentos, sonhos que foram frustrados. Agora, Deus está nos ensinando aqui, Deus está nos chamando para olhar para o que ainda nós temos em mãos e edificar sobre isso. Ou seja, se algo foi tirado, Deus dá graça para a gente poder reconstruir com aquilo que sobrou. Jesus também nos ensina esse princípio. Quando ele alimenta 5.000 pessoas, ele manda recolher os pedaços de pães que sobraram para que nada se perdesse. Lá em João, né? E isso vai mostrar que aos olhos de Deus, olha só, nada do que temos é insignificante. Em vez de a gente ficar preso ao passado, né? Olha ao redor e vê o que ainda tem nas tuas mãos. Como que você pode se fortalecer ou edificar através daquilo que Deus ainda confiou, aquilo que ainda te sobrou. A história de Roboão vai nos ensinar que a obediência à voz de Deus nos livra de dores desnecessárias e que nosso foco deve estar no fortalecimento do que Ele confiou para nós e não na tentativa de recuperar o que foi perdido. Se a gente aprender a ouvir a voz de Deus e a investir naquilo que Deus nos deu, nós viveremos uma jornada muito mais sábia, de forma muito mais sábia, estratégica e alinhada com a vontade de Deus. Portanto, a instrução para você hoje é: não perca tempo guerreando batalhas erradas. É isso mesmo, eu vou repetir, não perca o seu tempo guerreando batalhas erradas. Concentre-se em construir um futuro sólido com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Não perca tempo guerreando batalhas erradas em nome de Jesus. Hoje nós aprendemos aqui com Roboão. Começou errado, como eu disse para você no começo, os altos e baixos. Começa não ouvindo um conselho de sabedoria. Agora está indo para a guerra e Deus fala: não é isso que eu quero. Ele guarda o coração dele, não vai para a guerra. Ao invés de guerrear, entrar numa batalha que Deus não estava no negócio, ele decide obedecer à instrução de Deus e ele vai fortalecer aquilo que tinha lhe sobrado. Ele vai construir um reinado forte com aquilo que ele tinha em mãos. E debaixo da obediência à instrução do Senhor, ele tem ali 3 anos de muita prosperidade. 3 anos por quê? Porque, como eu te disse, os altos e baixos de Roboão, no próximo capítulo a gente vai ver ele desobedecendo, né? Achou que já tinha conquistado tudo e vai viver um baixo. Ou seja, começa em baixa, aí tem sobe, né? Tá em alta agora, tem uma atitude correta diante do Senhor, mas no próximo capítulo a gente vai ver um pouquinho mais dessa história dos altos e baixos da vida de Roboão ali, o sucessor de Salomão. Amém, gente? Glória a Deus. Finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Crônicas. Hoje estamos no capítulo número 11. Agora quero te convidar a agitar as redes sociais, curtir, comentar e compartilhar, se você não fez isso ainda, e tirar um print da tela, postar na sua rede social e me marcar para eu repostar tudo. Te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.